Jesus. Vamos orar. Eu tenho uma palavra importante para a igreja nesta noite. Na verdade, ela vem do coração de Deus, porque nós precisamos exercer aqui na terra a nossa influência benéfica. Somos os filhos da luz, somos instrumentos nas mãos de Deus e não podemos nos omitir da missão que Ele nos deu, de esparramarmos o seu amor por toda a terra, de fazermos se cumprir aqui a implantação do seu reino. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero, Senhor, te dar graças por esta noite. Obrigado, doce Espírito Santo, pela sua presença em nossas vidas, pela sua presença neste lugar. E obrigado, Deus Pai, Deus Filho, obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela salvação eterna, por ter o Senhor nos ter dado o Teu Espírito Santo. Queremos Te agradecer porque por meio do Teu Espírito, Senhor, podemos dizer Abba Pai, podemos dizer Papai querido. Por meio do sacrifício de Jesus, sabemos que somos perdoados dos nossos pecados. Sabemos que temos a nossa oração ouvida, o nosso clamor recebido no céu. Então, nesta hora, eu quero clamar para que o Senhor continue nos ministrando, querido Espírito Santo, neste culto. Que Tu estejas falando ao Espírito da igreja. Que Tu estejas revelando Cristo vivo a todos aqueles que aqui, nesta noite, o Senhor trouxe para o propósito da salvação. Quero, Senhor, como sacerdote, abençoar cada vida, cada família, com o amor de Cristo, com o temor do Senhor. Que o Senhor nos conceda fé genuína, que o Senhor nos conceda uma fé eficaz, que transforme as nossas vidas, que nos faça sermos pessoas melhores e que também nos habilite, nos capacite a conquistarmos a intimidade do Espírito Santo. Doce Espírito Santo, fala ao nosso espírito, não nos deixe andar em trevas, não nos permita ficarmos na escuridão da ignorância, mas nos abra o entendimento espiritual, nos dê olhos de fé, nos dê, Senhor, condições de realmente compreendermos a revelação da Tua palavra e ouvirmos a voz do Teu Santo Espírito, tendo diante do Senhor um coração para Te obedecer. Que Te obedecer, Senhor, seja um prazer para nós, que Te obedecer seja a certeza da vitória para cada um dos filhos da igreja El Shaddai. Obrigado porque esta igreja é santa, é amorosa, é obediente, meu Pai, é comprometida contigo, é aliançada com o Senhor. Então que a Tua bênção de saúde espiritual, de saúde emocional e de saúde física venha se manifestar em cada alma, venha se manifestar em cada lar, venha se manifestar, meu Deus, em cada lugar onde nós passarmos, que nós possamos não só desfrutar da saúde que Jesus Cristo nos dá, mas que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, levá-la aonde quer que nós formos, sendo os filhos da luz neste mundo que está em trevas, sendo, meu Deus, o amor nos lugares onde só existe destruição e morte, sendo a vida, Senhor, nos lugares onde existe sede e fome por justiça, sendo resposta, Senhor, para esta geração, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Queremos consagrar a Ti nesta hora a ministração da Tua palavra e pedimos, Pai, que o Senhor venha nos conceder espírito de revelação e de sabedoria para o pleno conhecimento da verdade. Eu oro para que o Senhor me capacite, me habilite, me deixando livre no Teu Espírito, para que eu possa falar tudo conforme a Tua vontade nesta noite, em nome de Jesus. Eu oro, clamando para que o Senhor abençoe o Brasil. Nós Te pedimos, Pai, pelo Brasil nessas próximas eleições. Mais uma vez clamamos a Ti como igreja, não entregue o Brasil a homens perversos, a homens maus, a pessoas, Pai, que aborrecem ao Senhor, a pessoas que se levantam contra a Tua palavra, que são contrários ao Teu reino, em nome de Jesus. Que o Senhor faça subir aos lugares de autoridade na nossa nação os homens que Te temem,
os homens de bom caráter, aqueles que são os teus escolhidos para de fato governar no temor de Deus, segundo a justiça da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que haja paz para o Brasil, que haja paz para as nações e que haja paz em Jerusalém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Podem sentar. Sejam todos bem-vindos. Quero expressar aqui a nossa alegria pela presença dos que estão aqui hoje pela primeira vez. Se você veio à Igreja El Shaddai como convidado, saiba que esse convite foi feito por alguém que te ama muito. Esse alguém não é exatamente a pessoa que te convidou, embora eu acredito no amor que ela tem por você, mas ela foi usada por Jesus porque Jesus te conhece, Jesus te ama, e Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer mudar a sua história, fazendo de você e da sua vida uma pessoa e uma vida melhor. Amém? Então, você é muito bem-vindo. Mais uma vez eu queria pedir que a igreja desse um aplauso a Jesus pela vida das pessoas que estão aqui hoje como nossos convidados. Que Deus se revele a vocês, que Ele abençoe a vida e a família de vocês, em nome de Jesus. Eu vou pedir que todos abram as suas Bíblias no Salmo de número 110. Nós vamos ler o Salmo 110, do versículo 1 ao versículo 3. E ele diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: Domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Graças, Senhor, nós te damos pela tua palavra, que ela venha de forma revelada e ungida, cumprindo todo o propósito para o qual nesta noite ela foi enviada, em nome de Jesus. Queridos, esse salmo lido, esses 3 versículos, eles falam do reino do Senhor Jesus Cristo, do governo dado pelo Pai a Ele, sobre os céus e sobre a terra, porque Ele é Senhor de tudo e de todos, e a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, domínio e majestade pelos séculos dos séculos. Amém e amém. E esta autoridade que foi dada a Jesus, ela estava no princípio com Adão, ela estava no princípio com a sua família, ali no Éden, Adão e Eva. Diz Deus ali em Gênesis capítulo 1, e Deus os abençoou, e Deus lhes deu vida, e Deus lhes deu poder, e Deus deu àquela família a autoridade, e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e governem-a. Amém? Então, o homem recebeu a autoridade divina na terra para governar sobre a terra. Isso Deus fez com seus filhos que estavam ali no Éden. Mas o que acontece? Desde o Éden, essa autoridade espiritual, ela foi roubada pelo maligno. A palavra nos diz que a serpente, uma figura, né, de uma influência maligna, vem em direção a Eva e começa a lançar um processo de engano, de confusão sobre a mente de Eva, distorcendo a palavra de Deus, incitando a Eva a duvidar de Deus, primeiramente, duvidar de Deus, mas depois
romper com aquele princípio estabelecido por Deus, porque Deus havia dito: olha, de todas as árvores do jardim vocês comam, mas desta árvore aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não tomem dela, porque se vocês a comerem, vocês morrerão. E Eva, incitada por este agente maligno, que está aí representado no texto pela figura de uma serpente, ela acaba não só tomando daquele fruto proibido, mas ela também convence a seu marido, porque as mulheres têm uma capacidade tremenda de convencer os seus maridos, de coisas boas, mas às vezes também de coisas erradas. Cuidado com o que a sua mulher te fala. Confie nela, porque ela é uma mulher de Deus, mas leve tudo diante do Senhor sempre. E Adão, infelizmente, não orou, não vigiou naquele dia, e acabou escutando a voz de Eva, e o conselho de Eva, a influência de Eva, não era positiva, porque ela já havia pecado, e ela levou também seu marido a pecar. Quando Adão e Eva pecaram, aquela vida, aquele poder, aquela unção que Deus havia colocado sobre eles foi roubado pelo maligno. O inimigo das nossas almas, um ser espiritual, totalmente desprovido de amor, totalmente desprovido de misericórdia, ele engana aquele casal e ele rouba daquele casal a autoridade, o poder que Deus tinha dado a eles. A prova de que isso é um roubo está em João 10:10, quando Jesus diz assim: o maligno, mas ele não diz o maligno, ele diz: o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Então ele está se referindo a esse ser espiritual que veio ao mundo, que veio à terra para enganar o homem através do pecado e separar o homem de Deus, roubando do homem a autoridade. E com isso o homem perdeu a sua comunhão com Deus, e perdendo a sua comunhão com Deus, o homem perdeu os atributos de Deus, que eram o amor, a paz de espírito, a alegria, a saúde, a perfeição, e o homem mergulhou no pecado, e aí os filhos de Adão e Eva começaram já a nascer em pecado, e esse pecado foi se multiplicando, e ele foi agravando-se como uma contaminação, como uma doença que entra e vai agravando o estado de saúde de uma pessoa. Então, o estado de saúde do ser humano, o estado de saúde da humanidade gerada a partir daquela primeira família começou a se agravar, porque o pecado foi mutando, o pecado foi se transformando, o pecado foi dando origem a novos pecados, a novos tipos de pecados. O primeiro pecado que nasceu no coração de Eva, que foi plantado no coração de Eva, talvez fosse a incredulidade, a dúvida em relação a Deus, a palavra de Deus, porque Deus tinha dado instruções claras, tanto a Adão quanto a Eva, mas ela começou a duvidar, ela começou a ser, naquela hora, incrédula. E também o pecado deles foi o pecado da desobediência, porque havia um princípio estabelecido, havia uma ordem estabelecida que eles desobedeceram. Com isso, eles perderam a comunhão com Deus, e com isso eles perderam sua paz, a sua alegria, a sua saúde, a sua prosperidade. Eles ficaram separados de Deus, e assim a humanidade foi gerada em pecado. Os filhos de Adão e Eva nasceram em pecado, mas Deus, por amar ao homem e por jamais se deixar vencer nos seus planos e projetos, Ele formula então um plano de resgate através do seu Filho Jesus Cristo. E Ele envia o seu Filho Jesus a este mundo para conscientizar o homem a respeito das verdades de Deus, trazer novamente a verdade de Deus, a verdade que havia se perdido lá no Éden. Jesus vem e postula, Jesus prega, Jesus ensina, Jesus traz de novo o mandamento do amor, Jesus ensina de novo o homem a se relacionar com Deus, e Jesus não só traz a palavra, Ele não só é a palavra, mas Ele se entrega à morte na cruz, se fazendo propiciação, se fazendo preço pago
pelo pecado do homem, para que o homem, sendo perdoado por Deus, pudesse se reconciliar com Deus. Este é o plano da salvação. Mas este plano não é só um plano para salvar o espírito do homem, mas sim para restituir ao homem a sua soberania na terra, para devolver ao homem todo o poder, toda a autoridade que foi roubada do ser humano lá no Éden. Ou seja, se lá no Éden o homem perdeu a unção, né? Ele perdeu a bênção de poder ser fecundo, de poder se multiplicar, de poder encher a terra e de poder governar a terra em Jesus Cristo, por meio do Evangelho, por meio do projeto da salvação eterna. Deus quer restituir ao homem essa condição de governar novamente, de ser autoridade novamente sobre a terra, e uma autoridade que vai do espiritual ao físico, que vai de dentro da igreja a nossa vida lá fora, que vai da nossa vida lá fora como cristãos até os lugares de governo na nossa nação. Eu não sei se você sabe, mas um dos propósitos de Deus é que homens tementes a Deus, homens de caráter transformado, regenerado por Jesus Cristo, estejam ascendendo as câmaras de vereadores nas próximas eleições, os gabinetes de prefeito também nessas próximas eleições. Deus quer levar o justo a governar, porque Deus enviou Jesus, como eu falei, não só para nos redimir espiritualmente, nos salvar e deixar a terra ser um caos. Não, Deus quer não só nos salvar, mas Ele quer restituir o homem da sua liberdade, da sua autoridade, da sua soberania e do seu poder para governar a terra. Você crê nisso? Você entende que esse governo está sobre você? Então dá um aplauso aí ao Senhor Jesus. Agora o versículo 1 do Salmo 110 diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, quem diz isso? O rei Davi: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, Deus envia Jesus, Ele entrega a sua vida na cruz, como preço pelo pecado, Ele morre na cruz, para salvar a mim e a você, para me perdoar e te perdoar dos nossos pecados, enquanto seres humanos, enquanto descendentes de Adão. E também, Ele dá a Jesus o poder de ressuscitar. Jesus, no livro de João, ele diz assim: eu tenho poder para entregar a minha vida e também para reavê-la. Jesus sabia que ele não só ia morrer na cruz, mas ele sabia que também ele ressuscitaria. E ele fala: esta autoridade eu recebi do meu Pai. O poder de entregar a minha vida, de morrer por vocês, mas também depois que eu morrer, eu reaver o meu espírito, eu ressuscitar pelo poder do Espírito Santo e poder dessa forma finalizar minha obra, minha missão na terra. Então Jesus vem, Ele morre na cruz, Ele ressuscita. E o que acontece depois que Ele ressuscita? Ele permanece com os discípulos por alguns dias, Ele fica mais um período na terra, se apresenta diante dos 12, se apresenta diante da igreja, se apresenta diante de uma multidão de aproximadamente 500 pessoas, e depois Ele ascende ao céu. Ele volta para a presença do Pai, e Ele assenta-se à destra da majestade nas alturas, ou seja, Ele está sentado à destra do seu Pai, à destra do trono de Deus. Então, esse salmo, escrito por Davi, milhares de anos, né, centenas de anos antes de Cristo nascer, fala já da revelação de Deus, dizendo o Senhor ao seu Senhor, a Jesus. Davi era um profeta, Davi, ele via o mundo espiritual, Davi ouvia a voz de Deus falando ao seu espírito. E ele diz aqui nesse salmo: o Senhor, o Pai, Deus, disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha debaixo dos teus pés todos os teus inimigos. Ou seja, aquilo que a serpente fez, aquilo que o maligno fez, aquilo que o mal trouxe sobre a vida dos homens,
nós, pelo nosso amor, pelo nosso poder e autoridade, subverteremos, e eu vou colocar todos aqueles que são teus inimigos debaixo dos seus pés, devolvendo a você, meu filho, o governo sobre a terra. Por meio de quem? Por meio da igreja. Porque quando Jesus Cristo pôde reaver, pôde resgatar a autoridade que ele tomou das mãos do maligno, ele não ficou com essa autoridade para ele, não voltou com essa autoridade para o céu. Ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, Mateus capítulo 28. E eu tomo esta autoridade, eu dou esta autoridade a você, minha igreja. Eu dou esta autoridade a vocês, meus discípulos, para que vocês exerçam influência sobre a terra, para que vocês sejam fecundos de novo, para que vocês tenham o poder de encher a terra, de ocupar lugares importantes na terra, para que vocês tenham o poder de se multiplicar sobre a face da terra, de serem um grande povo, um povo numeroso, um povo que prevaleça sobre a terra e que a governe segundo a minha justiça, segundo o meu amor e a minha lei. Você pode dar um aplauso aí ao Senhor? Então Jesus volta ao céu, assenta-se à direita do Pai, e a autoridade perdida no Éden para governar a terra começa a ser usada pela igreja. E esta influência, ela está aumentando. É propósito de Deus que essa influência aumente, que cada vez mais nós sejamos aqui na terra aqueles que condenem e desfaçam pelo poder da fé, pelo poder do amor, pelo poder da palavra, pelo poder da unção do Espírito Santo que está sobre nós, as obras malignas. Se nós vemos um casal brigando, nós temos poder para orar e repreender aquele espírito de contenda que está ali colocando confusão, briga, violência no seio de uma família. Se nós vemos uma briga na rua, um ato de injustiça na rua, nós temos autoridade para parar ali do lado daquela situação e repreender aquele mal ali, no poder do Espírito Santo, declarando que seja estabelecida a paz, declarando que venha a cura, que venha a vida, alguém que foi atropelado, alguém que foi baleado. Por quê? Porque somos a autoridade de Deus aqui na terra. A igreja tem essa autoridade, mas essa autoridade não é uma autoridade só espiritual. Esta autoridade não é uma autoridade só para ficarmos dentro de casa, ou talvez diante de alguma situação, orando e repreendendo o maligno. É para que nós, de fato, desfaçamos as obras dele e estabeleçamos na terra as obras de Deus. Colocando por obra na terra a justiça do Pai, a justiça da palavra de Deus. Amém? Então nós precisamos entender como igreja que esta influência representa um governo que vai do espiritual ao físico, do sacerdotal ao secular, do seio da igreja aos lugares de governo lá em Brasília. E não só lá em Brasília, mas em todos os lugares onde estão estabelecidos lugares de governo. A promessa de Deus para a sua igreja, a promessa de Deus para os seus filhos, qual é? Eis que eu te ponho por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não embaixo, ou seja, você vai governar. Você será soberano, você terá autoridade na face da terra, você influenciará beneficamente outras pessoas e governará com justiça e com equidade na força e no poder do Espírito Santo. Amém? Então, por que isso está sendo trazido como palavra hoje? Porque Deus me deu esta palavra nesta noite, porque nós precisamos entender uma vez por todas. E aí eu falo com quem está em casa, me ouvindo também. Por favor, não desligue o seu televisor. A Bíblia é um livro espiritual, mas é também um livro político. Eu falo isso porque existe um certo preconceito, uma certa aversão a esse assunto, onde muitos pensam, isso não deve ser dito dentro da igreja. A política é uma coisa maligna, a política é uma coisa contaminada, a política é uma coisa do diabo. E eu quero dizer para você que
que, segundo a própria palavra de Deus, nada é do diabo. Tudo que existe nesta vida, neste mundo, pertence a Deus, foi criado por Deus e é para o louvor da glória de Deus. A Bíblia diz, pode dar um aplauso ao Senhor. A Bíblia diz que Satanás não terá direito, depois de morto, quando for tirado da eternidade e transformado num homem mortal, de carne e osso, ou seja, o anticristo, ele não terá direito nem sequer a uma sepultura. O seu cadáver jazerá no solo, sendo comida de aves. Está escrito isso lá no livro de Ezequiel 28. Isaías 14 também faz menção a essa derrota do maligno. E ali está escrito que as pessoas passarão por ele e vão dizer, era este o homem que punha em polvorosa os povos? Era este o homem que mantinha muitos como seus cativos e não os permitia voltar para casa? Ou seja, aquele que era tão poderoso, aquele que detinha tanta autoridade, foi derrotado por Cristo, por intermédio da igreja, e perdeu completamente a sua autoridade, se tornando homem mortal e tendo o poder que foi usurpado, devolvido ao seu verdadeiro dono, que é Jesus. Amém? Então, eu quero que você não cometa aquele erro descrito por Jesus nas Escrituras, quando ele diz, vós errais, porque não examinam as Escrituras. Vocês erram porque vocês não olham para a palavra de Deus. Quando você, igreja, quando você, servo do Senhor, olhar para a palavra de Deus, você vai ver que desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia é um livro político. É um livro que fala sobre o desejo de Deus de que os seus filhos governem, de que os seus filhos exerçam autoridade sobre a terra, porque a política nada mais é do que um exercício, uma habilidade, um diálogo, uma prática, visando conquistar a autoridade, visando levar pessoas ao poder. Para que os políticos fazem política? Para governar, para ter nas suas mãos o poder. E lutam por isso com todas as armas, tanto armas boas, tanto virtudes, quanto astúcias, quanto malícias, quanto corrupção. Mas nós, como igreja, precisamos ter o nosso entendimento aberto, abrirmos os nossos olhos espirituais, termos os nossos ouvidos abertos espiritualmente, para podermos ouvir o que o Espírito de Deus diz à igreja. Então eu levanto a minha mão aqui e declaro que todo impedimento no seu entendimento, trazido pelo maligno, toda obra de engano, todo fruto do pecado que tenta impedir você de enxergar o reino de Deus, de entender a verdade absoluta de Deus, que isso caia por terra, que você seja livre dessa trava, desse bloqueio, dessa escama nos olhos, dessa dificuldade no seu entendimento, em nome de Jesus, e que você possa compreender a revelação, porque começa lá em Gênesis, o Senhor dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e governai. Para quem Deus falou isso? Para os filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Então Deus quer que você entenda o que é governar e caminhe nessa direção de ser cabeça e não cauda, de estar como pessoa que governa, que influencia e não pessoa que é governada, que é escravizada pelo pecado e pelos homens. Amém? Foi para a liberdade que Cristo Jesus nos libertou. Então, o projeto de Deus é que a igreja entenda que ela é livre. E o fato dela ser livre não significa poder fazer o que ela quer, mas sim confirmar e consolidar a sua liberdade por obediência à prática da palavra de Deus. Por obediência à palavra de Deus, que deve ser colocada em prática. Amém? Então, uma das coisas que a gente precisa deixar é esse discurso, né, de que não devemos falar de política, que esse não é um assunto da igreja, que esse não é um ambiente para os filhos de Deus, não. Deus quer os filhos de Deus nesse ambiente, justamente para que ele seja purificado.
justamente para que, como luz, possamos brilhar e iluminar os lugares onde há trevas. Amém? Um dos enganos que o pecado trouxe sobre a vida do homem, e também sobre a vida da igreja, é isso, que a política é do diabo, que futebol, religião e política não se discute. Por que vem essa opressão? Por que vem essa ideia tentar nos cercear? Porque o maligno sabe que quando a palavra de Deus é pregada, quando a verdade de Deus é revelada aos homens, é anunciada aos homens, eles são salvos, eles são perdoados, eles são reconciliados com Deus. Porque o inimigo quer cercear o diálogo, não quer que a gente fale sobre política, não quer que a gente toque nisso na igreja, porque senão nós não falarmos nada, o povo vai continuar desconhecendo a verdade de Deus, vai continuar numa ignorância espiritual, muitas vezes como fruto de não examinarmos as Escrituras. As Escrituras falam que o homem de Deus, ele deve governar. Tanto é que no livro de Provérbios está escrito, quando o justo governa, quem é o justo? Aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, aquele que ama a justiça, que vive na prática da justiça de Deus. Quando o justo governa, ou seja, se isso está escrito na Bíblia, isso já dá o entender de que Deus quer os seus ungidos, Deus quer os justos governando. E o versículo diz exatamente, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre. Porque muitas vezes o ímpio consegue se eleger, o ímpio consegue chegar ao lugar de autoridade na nação, no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito federal, por causa da ignorância de muitos, que não conhecem a verdade de Deus, não entendem qual é a vontade de Deus, e na sua falta de entendimento, e na sua falta de comprometimento, anulam seus votos, votam um voto de protesto, às vezes, fazendo uma chacota, do tipo, votar num comediante, votar numa modelo aí, né? Daquelas com a medida do quadril um pouco exagerada. Por exemplo, é uma brincadeira de mau gosto votar em mulher melancia, né? É uma brincadeira de mau gosto votar no Tiririca, nada contra ele. Como comediante, eu choro de rir de ver o Tiririca. Mas, querido, sabe qual é um dos pecados da nação? Brincar com coisa séria. Política é uma coisa séria, sabe por quê? Porque quando você está escolhendo quem vai governar o seu país, você está escolhendo quem vai fazer leis sobre você. Quem vai impor o que você terá que fazer e o que você não poderá fazer. Então, nós precisamos ter cuidado, porque políticos, uma vez empossados, estarão lá com a autoridade dada pelo povo. Leis, uma vez promulgadas, estabelecidas, elas não nos dão o direito de dizer, não estou de acordo, não vou cumprir a lei. Todo aquele que desobedece à lei sofre punição. Quando você anda nas avenidas aqui de São Paulo a mais de 50 por hora, você toma multa, e isso é punição. Você perde a sua carteira, e isso é punição. Quando você recebe lá no começo do ano, naquela fase difícil, onde você está pagando uma porção de coisas, né? Rematrícula de filho na escola, uma porção de coisas que vem em janeiro, né? Logo depois das férias, você volta de férias, aí chega, tem aquele calhamaço de conta para você pagar. Uma das que está lá é IPTU, IPVA. Não adianta você dizer assim, não estou sentindo de não pagar, não estou sentindo de pagar esses tributos aqui. Eu acho que isso não está correto. Não adianta, é lei. Se você não pagar, você vai pagar multa, você vai pagar juro. Você pode até perder seu imóvel. Você pode ficar com seus documentos, os documentos do seu carro, inviabilizados. Você pode ser um fora da lei. Então nós precisamos ter esse nosso entendimento aberto, porque muitas vezes isso é justamente fruto da ignorância
política das pessoas. E eu não estou falando só da ignorância política das pessoas lá de fora, eu estou falando também da ignorância política da igreja, porque durante muito tempo a mesma serpente que convenceu a Eva de que aquela árvore não ia fazer mal nenhum a ela, também convenceu muitos cristãos de que política era uma coisa do diabo, como se estivesse dizendo assim: entrega a política para mim, ela é tão suja que não é bom, você que é santo, você que tem vestes alvas, você que tem coração puro e mãos limpas, mexer com essa coisa tão suja, deixa que eu cuido disso. E a igreja começou a dizer: a política é do diabo, na política só tem corruptos. Só que tem um problema. A igreja, ela é uma voz profética na terra, e aquilo que ela diz, o mundo espiritual se apropria do que falamos. Então o inimigo começou a fazer o quê? Pegar os corruptos, pegar os perversos, os maus, porque a política era dele, e ele começou a enviar para esses lugares exatamente aqueles que são contra Deus, contra a palavra de Deus, contra os princípios de Deus, contra o povo de Deus. Tanto é que hoje você vê uma polarização aí, onde a igreja já está tendo que resistir a uma porção de coisas malignas que querem ser votadas, que querem ser promulgadas como leis na nossa nação, e a igreja tem que ficar em oração, em jejum, militando bravamente, resistindo bravamente lá através de uma bancada evangélica no Senado, no Congresso, para que determinadas leis que são diametralmente opostas à palavra de Deus não sejam aprovadas. Você acha que Deus se agrada da ideia de liberação de drogas, de aval para o aborto? Você acha que Deus é a favor de que exista casamento entre pessoas do mesmo sexo? Existe um projeto de lei tramitando agora, de um deputado chamado Orlando Silva, do PCdoB, que quer regulamentar que todo tipo de família seja aceito pela sociedade, que existam leis protegendo isso. Por exemplo, uma família, está escrito lá no enunciado desta PL, que é um projeto de lei, está escrito lá: qualquer tipo de família, pode ser um homem e uma mulher, pode ser 2 homens, pode ser 2 mulheres, pode ser até mais pessoas. Então, uma família pode ser 5 mulheres vivendo junto, 3 homens vivendo junto, 2 homens e uma mulher. Hoje eu vi uma notícia aterradora. Estava até escrito assim no título da foto: Apocalipse chegou. É um casamento que aconteceu nos Estados Unidos entre uma mãe e uma filha. Uma mãe e uma filha se casando. Babel, exatamente. Espírito total de confusão. Então estamos vivendo esses dias, mas precisamos, no meio desses dias, que a própria Bíblia diz que são dias difíceis, encontrarmos a nossa posição e protegermos ao máximo a nossa liberdade, a nossa família, a nossa casa, os nossos direitos e a nossa nação. Porque a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas como Deus será Deus da nossa nação, se as leis são leis antibíblicas, são leis que cerceam a liberdade? A Bíblia diz: onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Queridos, eu preciso dizer isso aqui, mas um cristão não pode conscientemente, a menos que ele faça isso na inconsciência, a menos que ele faça isso, talvez por ele estar equivocado, e ele precisa dar meia volta, ele precisa reformular os seus conceitos, ele precisa rever os seus valores, porque não é concebível um cristão votar num partido socialista, votar em um candidato que tem ideias socialistas. Por quê? Porque as coisas são opostas entre si. Os valores cristãos são uns, os valores da esquerda são outros, completamente diferentes. São valores de opressão, de dominação. São valores que destroem a família, são valores que anulam os valores bíblicos. E se nós, por meio do voto, nós cristãos, por meio do voto, ou por meio da negligência, da omissão, não nos importarmos com isso,
não trabalharmos contra isso, com oração, com conscientização dos nossos familiares, com conscientização dos nossos discípulos, com uma certa influência sobre a vida das outras pessoas que estão indecisas, o que vai acontecer? Esses partidos tomam conta do poder, porque quando a autoridade espiritual, o governo não é exercido pelos filhos da luz, quem é que vem governar? Os filhos das trevas. Tem gente que diz, mas eu não gosto de política. Então, se você não gosta de política, prepare-se para ser governado por quem gosta. Porque vai ter alguém que vai gostar, e pode ser alguém muito perverso e muito mal, como alguns ditadores que estão aí transformando em verdadeiras favelas, países ricos, que já foram países ricos na América Latina. Muitos países da América Latina estão sendo destruídos pelo socialismo, estão sendo destruídos pelo marxismo cultural, que começa nas escolas, roubando a fé das crianças, fazendo com que o ensino na escola é de que o homem veio do macaco e não existe criação, e não existe Deus. Então, uma das regras de implantação do marxismo, do comunismo, é exatamente dizer, não, Deus não existe. A família pode ser qualquer coisa, não existe essa coisa de que família tem que ser essa coisa limitada, essa coisa definida de que é um homem e uma mulher. Então, valores, princípios de Deus, princípios bíblicos, eles começam a ser anulados, eles começam a ser substituídos por outros pensamentos, por outras ideias. E quando isso vai para dentro da mente das crianças, é assim que elas vão crescer, é assim que elas vão crer. Quando isso forma a opinião dos estudantes, é assim que eles vão votar. E quando assim as pessoas votam, assim os que pensam se elegem, e quando eles se elegem, eles fazem leis que depois vão influenciar a vida de todos, mesmo daqueles que não concordavam. Então não é melhor a gente não concordar antes que aconteça? Não é melhor a gente deixar a omissão e a negligência, que pode trazer sofrimento para nós? Olha o que diz aqui a palavra em Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. O Senhor fala isso como uma exortação ao povo de Deus, porque eles estavam sem o conhecimento da verdade de Deus, da palavra de Deus. E eu quero dizer que nós podemos, como filhos de Deus, entrar também em sofrimento, sofrermos perseguição, sofrermos a oposição ferrenha e efetiva das trevas, se nós rejeitarmos o conhecimento, se nós, como líderes espirituais nesse tempo, como líderes de avivamento, não abrirmos o nosso entendimento para entendermos que a Bíblia é um livro político, e que ela dá instrução, inclusive, para que tipo de pessoas, para que essência de pessoas nós devemos entregar o nosso voto. Eu vou te mostrar isso na Bíblia já já. Então, o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Às vezes a nossa falta de entendimento, a nossa falta de conhecimento faz com que a gente se ausente desse ambiente. Deixa esse negócio para lá, isso aí é muito difícil. Essa é uma atitude, às vezes, até em pastores, que de uma forma medrosa dizem assim, eu não posso falar de política na igreja, eu não posso tocar em política no púlpito, porque se eu falar isso, vai ter gente que não vai gostar, que vai discordar de mim, e vai embora da igreja. E eu não me importo que você discorde de mim, você é livre. Mas eu, como líder espiritual, eu como uma pessoa que tenho responsabilidade espiritual sobre a vida de um rebanho, sobre a vida de um povo, eu sou incitado a Deus, eu sou responsabilizado por Deus para trazer o entendimento para o povo. Quando você lê esse capítulo aí de Oséias, capítulo 6, 4, 6, você vai ver que a pessoa que é responsabilizada lá pela falta de entendimento do povo é o sacerdote. Ele diz assim, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Ou seja, nós não podemos nem rejeitar o conhecimento de Deus. Eu não posso ser um pastor que vem aqui domingo à noite falar qualquer coisa para você. Não, eu tenho que ter certeza de que eu estou falando para você uma coisa que eu ouvi de Deus. Porque é o que vem de Deus é que vai transformar a sua vida. É o que vem de Deus que vai fazer você ser um homem e uma mulher de Deus. Não é o que eu acho e não é o que eu penso,
Mas eu tenho uma responsabilidade. E eu tenho o quê? Um discernimento. Um discernimento de que nós não podemos ficar na ignorância, nós não podemos nos fechar dentro de limites do preconceito, essa estutícia, essa vida fácil de dizer, não, política é coisa do maligno, política é uma coisa suja, e eu, porque sou santo, quero me eximir disso, quero me ausentar desse ambiente, dessa discussão. Se nós fizermos isso, nós estamos pecando. Que pecado é esse? O pecado da omissão. Além de estarmos nutrindo a ignorância, a falta de luz, a falta de conhecimento e de entendimento, nós estaremos também cometendo o pecado da omissão, porque a Bíblia diz que nós devemos influenciar positivamente as pessoas e defender os valores espirituais nesta terra. Nós somos os implantadores do reino de Deus aqui neste mundo. Quando Deus diz assim, assenta-te meu filho, até que eu ponha debaixo dos teus pés todos os teus inimigos, Deus está dizendo, assenta-te aqui meu filho, você já morreu, você já sofreu, você já suou sangue, você já derramou sangue lá naquela cruz. Agora assenta aqui, que eu vou usar o Espírito Santo para, através da igreja, colocar debaixo dos teus pés todos os teus inimigos. Você quer dar um aplauso ao Senhor? Efésios 3:20, e Deus fará infinitamente mais do que tudo que podemos pedir ou pensar através do seu poder que opera em nós. Nós precisamos entender que opera em nós um poder de entendimento, um poder de esclarecimento, um poder de fé, um poder de oração, um poder que é a autoridade de Deus, pela presença do Espírito Santo em nós, para que nós removamos da nossa nação as trevas, para que nós removamos dos lugares de autoridade os homens perversos e maus, que o nosso próprio pecado de omissão, de negligência, de ignorância no passado, fez com que chegassem lá. Fez com que chegassem lá. Enquanto a igreja ficou dizendo, a política é do diabo, a política é do diabo, o rock é do diabo, não era essas coisas que a igreja tradicional dizia? O inimigo foi se apropriando das artes, o inimigo foi se apropriando dos lugares de autoridade, o inimigo foi se apropriando da cultura. Então nós precisamos acordar, nós precisamos buscar o conhecimento, ouvir a voz dos nossos líderes espirituais, porque eles são instrumentos de Deus para que possamos fazer as escolhas certas. Não podemos nos esquivar nem nos esconder. A ignorância e a omissão trarão sofrimento. O meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Se nós não estivermos bem informados, se nós não tivermos os princípios de Deus bem consolidados dentro de nós, firmes a ponto de nós lutarmos por eles, colocarmos isso como uma verdade para as outras pessoas e resistirmos na oração, na fé, no posicionamento para que esses valores sejam respeitados na sociedade, o ímpio vai lá e coloca lá os valores dele. Uso liberado de drogas, destruição da família, homossexualizar os seus filhos, ensinar para os seus filhos na escola que não existe Deus. Você quer viver num país assim? Eu não quero. Mas isso não é uma coisa que vai acontecer. Isso é uma coisa que está acontecendo. Só que, da mesma forma como o pecado concebeu lá no Éden, pôs toda a humanidade a perder, esse problema já está acontecendo, mas Deus nunca fica sem reação. Deus nunca fica sem um projeto e um plano para reverter esse quadro. E o plano de Deus nessa hora é abrir o entendimento da igreja, é dar olhos espirituais à igreja, é fazer a igreja realmente saber a quem escolher para governar sobre si e poder, dessa maneira, estabelecer o governo dos homens tementes a Deus, dos homens que vão exercer justiça e equidade quando estiverem no poder. O que a Bíblia nos diz? Ela nos orienta a quando formos escolher um governante, seja ele para qual
esfera for, para qual instância for, que nós possamos conceder autoridade a Ele para governar por meio do voto, porque a Constituição brasileira diz que todo poder emana do povo, então é o povo quem dá poder aos governantes para governar. Quando nós votamos, estamos confiando autoridade nas mãos daquelas pessoas para que elas governem sobre nós. E quando fazemos isso, se escolhermos as pessoas perversas e más, sofreremos as consequências. Mas se escolhermos aqueles a quem o Senhor nos manda escolher e votar neles, confiar neles, então viveremos uma vida sossegada e tranquila. Viveremos uma vida com alegria. Eu acredito que o Brasil pode ser uma nação muito feliz, muito próspera, uma nação pujante, uma nação que será, sem dúvida, uma das maiores potências do mundo. O Brasil tem esse potencial através do seu povo. O Brasil tem esse potencial através da sua condição energética, da sua condição geopolítica. O Brasil é um país continental, onde existem todos os tipos de energias necessárias, onde existe muita água, onde existe uma riqueza muito grande de minérios. Mas nada disso poderá tirar o povo da miséria, o povo da pobreza, se formos governados por pessoas mal intencionadas e corruptas. Pessoas que vão fazer uso dessa riqueza, dessa pujança do país para se locupletar, para se autofavorecer. E isso é a história que nós temos visto até aqui. Então eu quero te dizer, nós já temos sofrido esse tipo de abuso, mas como Deus sempre tem um plano para reverter o estrago feito pelo mal, Deus tem um projeto hoje chamado o governo do justo. E o governo do justo é exatamente a igreja abrir o seu entendimento, abrir os seus olhos para a política e se envolver com a política para, exercendo a sua influência, colocar nos lugares de autoridade da cidade, do estado, da nação, homens e mulheres que temam a Deus, homens e mulheres que sejam o cumprimento da promessa de Gênesis capítulo 17, versículo 6. Deus disse para o nosso pai chamado Abraão, ele diz: de dentro de ti eu tirarei reis. De dentro de você, Abraão, eu vou suscitar governantes. E essa promessa se cumpriu em José, essa promessa se cumpriu em Davi, essa promessa se cumpriu em Salomão, essa promessa se cumpriu em Jesus, porque dele é o reino, e a ele pertence a honra, a glória, o poder, a majestade. Mas nós precisamos entender que Jesus precisa de nós, que nós somos os braços do Senhor na terra, que o poder do Espírito Santo opera em nós e através de nós. Então somos nós que vamos dizer não para o pecado, somos nós que vamos dizer não para as leis corruptas, para as leis que querem dominar o povo, que querem oprimir o povo, que querem empobrecer o povo, porque existem leis dessa ordem. Existem muitas leis que o objetivo delas é levar as pessoas à pobreza, levar as pessoas à miséria espiritual. Quando poderes como o Supremo Tribunal Federal começam a avalizar coisas e fazer dessas coisas leis que vão ser respeitadas e cumpridas no país, que são contrárias às leis de Deus, isso atrai sobre a nação maldição. Os pecados dos governantes atraem maldição sobre a nação. E é por isso que muitas nações da América Latina estão debaixo de um caos. É um caos espiritual, onde a igreja está amordaçada, onde a igreja está algemada, onde a igreja não pode fazer nada além das quatro paredes do templo, quando existe liberdade para cultuar. E a nação está falida, a nação está destruída economicamente. Porque uma das estratégias do marxismo, do socialismo, é destruir a economia, justamente porque pessoas empobrecidas, elas aceitam qualquer coisa simplesmente por comida. E eu quero dizer que não é essa sorte escolhida por Deus para mim, nem para você, nem para os nossos filhos, nem para a nossa nação. Por isso que Deus abre o seu entendimento e que você possa compreender que precisamos nos posicionar, precisamos nos envolver. É como se a igreja estivesse assim, cega, alienada, né? E
sem o entendimento da importância desse assunto. Meu Deus, a primeira vez que a gente foi falar disso no meio da equipe pastoral foi uma guerra, porque é um assunto de extremo interesse de Satanás. Então Satanás vem e traz discordância. Eu não concordo, isso não é bem assim, isso não deve ser colocado aqui, isso não é assunto para essa hora, vamos deixar isso para depois. As pessoas reagem dessa forma. Mas você quer que eu leia um texto bíblico para você? Abre aí a sua Bíblia em Lucas 16, 8. Lucas 16, 8. Eu vou ler o versículo 7. É uma parábola contada por Jesus. E ela diz assim: depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua geração do que os filhos da luz. Algumas traduções aí está escrito: são mais sagazes, são mais espertos, são mais ágeis, são mais envolvidos. Eles não são muitas vezes bobinhos que nem nós. Deus vai governar, Deus vai fazer. Não, Deus vai fazer, mas Deus, para fazer, Ele decidiu fazer através de mim, através de você. O Espírito Santo habita em mim e habita em você. E nós temos que definir como vai ser, por meio da oração, por meio da palavra profética, por meio da resistência para as coisas erradas na nação, na cidade, no município. Nós temos uma esfera de atuação, nós podemos nos posicionar contra coisas erradas. O nosso jejum e a nossa oração tão ferrenho em 2015, 2016, 2017, 2018, não demoliu um governo socialista que estava aí enraizado, trazendo um jugo de opressão para a nação, uma crise econômica terrível, uma roubalheira sem precedentes na história do planeta. Sim, mas a igreja orou. Deus ouviu o clamor da igreja, Deus recebeu o jejum que a igreja fez e o arrependimento que a igreja confessou diante dele e quebrou o poder desse principado. Não podemos permitir que esse governo do mal volte, porque Deus está trabalhando por um projeto onde Ele quer pegar todo o poder que foi perdido lá no Éden e devolver justamente para Jesus por meio da sua igreja. Você pode dar um aplauso aí ao Senhor? Essa parábola aqui conta a história de um homem que agiu com astúcia para resolver um problema. Ou seja, se você ler o texto, você vai entender que ele foi corrupto, que ele foi perverso, prejudicando quem era de fato dono daqueles bens. Mas o que diz Jesus a respeito da atitude dele? Ele diz: os filhos do mundo, em algumas versões está escrito, os filhos das trevas são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Quero que você entenda esse versículo. Os cristãos às vezes são muito ingênuos. Os cristãos às vezes são muito sossegados, muito acomodados, alienados, omissos. Eu não quero me envolver com isso. Eu não quero ficar pagando esse mico de pedir voto para ninguém. Eu não quero ter o trabalho de ter problema na minha casa, discutir, vai dar discussão lá. Mas eu quero te dizer que coisas importantes estão em jogo, sabe por quê? Porque se nós não nos envolvermos com a missão bíblica de governar e estabelecermos esse governo justo de Deus na terra, pessoas perversas vão governar. Você sabia que o crime organizado está disputando as eleições para vereador e para prefeito? Pois eu quero te dizer que está. Você sabia que os movimentos LGBT estão tendo seus representantes? E quem serão os representantes da igreja? Quem são as pessoas que vão votar lá na Câmara dos Deputados contra
coisas que podem nos prejudicar, da Câmara dos Vereadores, nos lugares de autoridade, nas prefeituras, contra coisas que são perseguição à igreja, o anular, o coibir, o se opor aos valores espirituais da igreja. Quem é que vai nos representar nisso? Entenda que não é uma política de troca para ficarmos dependentes de políticos, de vereadores, de prefeitos, não é isso. Mas significa termos pessoas com o temor de Deus, pessoas que tenham um bom caráter, pessoas que sejam honestas, pessoas que possam ser, de preferência, justos governando, ou seja, pessoas nascidas de novo. Sabe o que Deus diz por meio de Gênesis 17:6? Ele disse lá atrás, lá em Gênesis, ele diz assim: do meio da igreja eu vou tirar vereadores, do meio da igreja eu vou tirar prefeitos, do seio da igreja eu vou tirar governadores e presidentes da república. Pode dar um aplauso ao Senhor. Mas isso não combina com essa nossa postura de omissão, desatenção, desinteresse, indiferença. Porque muitas vezes, quando vamos tratar esse assunto no seio da igreja, encontramos esse tipo de coisa. E enquanto nós estamos aqui discutindo se é bom ou se não é bom falar sobre política, se política deve ou não deve ser tratada no seio da igreja, tem muita gente maquinando o mal e comprando votos e usando dinheiro de prostituição, de drogas, de tráfico, de crime, de roubos, para eleger representantes que vão facilitar as coisas quando estiverem no poder. Então eu quero dizer para você que você foi convidado por Jesus para entrar numa ferrenha luta contra a corrupção. Não fica todo mundo aí, cadê o Bolsonaro? Cadê a luta contra a corrupção? Não cobra do Bolsonaro não, entra você na luta contra a corrupção. Pode aplaudir o Senhor. O Sérgio Moro falou que o Bolsonaro fez vista grossa para a luta à corrupção. Não interessa. Eu luto contra a corrupção. Eu luto contra a corrupção na minha vida. Eu luto contra a corrupção na minha casa. Eu luto contra a corrupção na minha igreja. Eu nunca expulsei uma pessoa da igreja. Expulsei uma vez só. Um cara que vivia aqui dentro e que vivia enganando a gente, mentindo pra gente e fazendo corrupção na igreja. O dia que eu tive prova de que ele estava nos roubando, nos enganando, eu mandei uma carta excluindo ele do corpo da igreja. E podia ter tido problemas sérios por causa disso. Mas eu quero dizer que a gente não pode transigir com o pecado. E a gente tem que ser os primeiros a lutar de fato contra a corrupção. Vamos tirar a corrupção da nossa vida pelo arrependimento. Vamos cumprir os nossos votos. Vamos obedecer o Senhor. Vamos parar de ser alienados, omissos. E vamos nos envolver, porque o futuro da nossa família, o futuro dos nossos filhos, ele está em jogo. O projeto de poder que está aí, sendo trabalhado pelos perversos e maus, talvez não atinja você, mas vai atingir os seus filhos, seus netos. Você quer que os seus filhos, seus netos vivam num país comunista? Num país sem liberdade? Num país destruído como a Venezuela? Então fique aí de braços cruzados. Agora, se você quer viver num país livre, se você quer viver numa nação justa, santa, próspera, que será uma potência mundial pelo exercício da fé da igreja, então se levante para estabelecer o governo do justo. Amém? A igreja precisa orar, a igreja precisa agir, a igreja precisa se comprometer e a igreja precisa obedecer a palavra. Deuteronômio 17, abra aí comigo, por favor. 14 e 15, é o último versículo, estou terminando o culto agora. Deuteronômio 17, versículos 14 e 15.
Veja como a Bíblia é um livro político. Veja como Deus sempre deu ao seu povo orientações sobre todas as áreas da vida. Uma delas, a política. Uma delas, a eleição de governantes. É surpreendente, né? Imaginar que num livro escrito há milhares de anos atrás, tem uma orientação desse tipo aqui. Olha o que está escrito. Quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, estabelecerei sobre mim um governante, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como governante, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Sabe o que o Senhor estava dizendo profeticamente à igreja cristã de hoje? Quando você for eleger um governante, seja um vereador, seja um prefeito, seja um deputado, seja um senador, seja um presidente da república, vote num cristão. Vote num irmão seu. Vote em alguém que seja nascido de novo. Amém? E eu quero dizer a última coisa, que o estabelecimento do governo de Deus sobre a terra passa pela salvação de cada pessoa. Então, o primeiro ato de fé que vai nos fazer compreendermos melhor todas essas coisas, que vai nos despertar para que nós possamos entender essa realidade do mundo espiritual, porque na verdade é uma luta do bem contra o mal, da luz contra as trevas. E é assustador escutar da boca do próprio Senhor Jesus dizendo assim: ó, os filhos das trevas, eles são mais ágeis, eles são mais espertos, eles são mais sagazes, eles são mais diligentes do que os filhos da luz. Então eu quero te dizer que com diligência, com atenção e foco, nós precisamos entregar de fato a nossa vida a Jesus e conformá-la com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está dizendo para você, vote num cristão, isso é o melhor para você. Se a palavra de Deus está dizendo, a igreja precisa se envolver com política, a igreja precisa sim trabalhar para que na política estejam os homens santos e não os homens maus e perversos, levados e usados ali pelo maligno. A igreja precisa acreditar nessa realidade. A igreja precisa ouvir a voz do Espírito Santo e ela precisa obedecer, porque isso diz respeito ao seu próprio bem, à sua própria paz, à sua própria liberdade, à sua própria felicidade. E não só nossa, como eu disse, nossa e dos nossos filhos. Amém? Então, uma das coisas que eu quero dizer para vocês é que eu gostaria muito de ter um discípulo que nós pudéssemos lançar como candidato a vereador na cidade de São Paulo. Mas nós não temos ainda força política, números em votos para elegermos um cristão de dentro da El Shaddai ou de dentro da nossa cobertura espiritual. Não para vereador na cidade de São Paulo, mas para deputado estadual sim, para outros cargos aí. Poderemos no futuro efetuar essa conquista. Então, enquanto nós não temos alguém de dentro, nós precisamos apoiar e confiar em alguém de fora, mas que seja um cristão de verdade. E no domingo próximo vai ter aqui uma pessoa que vai vir se apresentar, que é a pessoa que o M12 como um todo está apoiando. E eu quero dizer que, embora tudo que eu falei seja um quadro meio de alerta, um quadro meio de emergência, porque essas coisas acontecem do dia para a noite. Quando Hitler tomou o poder lá na Alemanha e fez da Alemanha uma das ditaduras mais opressoras e sangrentas que já existiu na face da terra, a Alemanha tinha a democracia mais estável e mais bem estruturada de toda a Europa. Era uma democracia. Era um dia de sol, de repente ficou tudo escuro.
e uma tempestade de trevas, de morte, se abateu sobre os povos por causa de um homem perverso, de um homem mau. Então nós não podemos brincar com isso. Mas a notícia é: Deus sempre tem um plano, Deus nunca se deixa derrotar, e Deus diz na sua palavra: eu vou te colocar por cabeça e não por cauda. Então a igreja vai governar assim. Só no estado de São Paulo, segundo um trabalho feito aqui, uma pesquisa, um trabalho de comunicação e organização feito pelo pastor Marco Aurélio, que é o coordenador oficial coordenador político da Visão Celular no Modelo dos 12. Ele fez um trabalho de pesquisa, pesquisou todas as igrejas, todos os candidatos. Só do M12 nós temos 20 candidatos saídos de dentro da igreja, são discípulos que estão disputando as eleições como prefeito, vice-prefeito e vereadores. Você quer dar um aplauso ao Senhor? No nosso caso, em São Paulo, nós temos um vereador que vai estar conosco aqui a semana que vem. Um vereador não, um candidato, que virá aqui para eu poder apresentá-lo a vocês. Mas a gente já estará distribuindo a partir de hoje o material dele. É um homem de Deus que há 20 anos teve uma experiência com Jesus, que há 20 anos faz parte de uma igreja, Assembleia de Deus, e que é um homem experiente também na política, porque já trabalhou no setor público, já trabalhou como assessor de políticos, e mesmo tendo 62 anos de idade, entende que ele precisa fazer alguma coisa pela sua família, pelos seus netos, pelo futuro de São Paulo e do Brasil. Então, ele veio falar conosco há 2 anos atrás, recebeu meu crédito, senti paz na pessoa dele, entendi que é um cristão de verdade, casado com a mesma mulher há 40 anos, é um pai de família, é um avô carinhoso. Vocês vão gostar dele semana que vem. Hoje ele não pôde estar aqui, mas vai estar. E eu quero te dizer, não se omita, não tenha medo de confiar, de apoiar alguém, principalmente porque você está fazendo algo que é orientado pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz: vote num cristão. Então eu, como teu pastor, vou te apresentar alguém para você votar. E qual é o nosso interesse? Qual é o nosso único interesse nisso? Nosso único interesse é termos, sim, na Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo, alguém que nos represente, alguém que defenda os valores e princípios que nós defendemos, que nós valorizamos. Amém? Se nós não tivermos representantes no poder político, não adianta sermos uma multidão. Preste atenção no último exemplo bíblico. Lá no Egito, o povo de Israel era uma multidão, não era? Era uma multidão tão grande que crescia, que se reproduzia, que se multiplicava com uma velocidade tão grande que Faraó tinha medo deles. Mas quem mandava no Egito? Quem governava o Egito? Quem fazia daquela grande multidão uma multidão de escravos? Faraó. Por quê? Porque Faraó tinha nas mãos as leis e as armas. Faraó tinha o poder na mão. Faraó estava sentado no trono. Então quem decide é quem foi investido de autoridade pelo povo. E se Deus quiser, e Ele quer, você vai ser iluminado, e não só iluminado, mas investido de uma autoridade para influenciar sua casa, sua família, conversar com as pessoas, quebrar esse tabu aí de que não se discute política, de que não se fala desse assunto, porque não significa isso invadir o espaço de ninguém ou cercear a liberdade de ninguém, mas exercer uma influência positiva que será para o bem de todos, para o bem da nossa vida, da nossa família e da nossa nação. Amém? Eu quero também convidar as pessoas que estão aqui nessa noite para terem uma experiência com Jesus e se entregarem a esse governo que está sendo estabelecido sobre a face da terra. Que governo é esse? O governo do amor, o governo da verdade, o governo da justiça, o governo da salvação e da paz de Cristo. E como eu posso me colocar debaixo desse governo? Como é que eu posso ser beneficiado por esse governante justo que é Jesus? Abrindo seu coração para receber o perdão dele, o seu amor, o seu Espírito Santo. Quando uma pessoa
crê que Jesus ressuscitou de entre os mortos, que Ele é o Filho de Deus, que foi enviado à terra para redimir a humanidade, para libertar as nações, os povos, do poder do pecado, do poder da morte, e também essa pessoa confessa Jesus como Senhor da sua vida, nessa hora essa pessoa é perdoada dos seus pecados e ela recebe de Deus a salvação eterna. A Bíblia diz: se com o teu coração creres que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos, e com a tua boca confessá-lo como Senhor da sua vida, você será salvo, você vai ser perdoado e você será selado para a eternidade. Então, se tem alguém aqui nessa noite que quer Jesus governando a sua vida, que quer Jesus transformando a sua vida numa vida melhor, numa vida de paz, numa vida de harmonia, numa vida onde a sua família vai ser guardada, protegida, abençoada, basta você fazer junto comigo essa oração, e eu queria que toda a igreja orasse junto também com as pessoas novas que aqui estão. Vamos confessar aqui o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque nesta noite a tua palavra me revelou e o teu Espírito me convenceu de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que Jesus Cristo veio a este mundo, morreu por mim naquela cruz, mas também ao terceiro dia ressuscitou, pelo poder de Deus, para ser Senhor dos céus e da terra, de tudo e de todos. Hoje, Senhor Jesus, eu declaro crer em Ti, eu declaro que creio no Senhor, e que faço do Senhor nesta noite o único Deus e Senhor da minha vida. Eu te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, e peço que o Senhor governe completamente a minha vida, para que ela seja uma vida santa, uma vida de paz, uma vida salva, uma vida consoante a tua justiça aqui na terra, em nome de Jesus. Espírito Santo querido, faz do meu coração a tua morada e me ensina a ser um filho, um discípulo de Jesus, como Deus quer que eu seja, em nome de Jesus. Amém.